Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá gostoso o louvor, né? Se eu soubesse que tinha mais um, eu não teria vindo aqui para frente. Mas depois a gente canta. Muito gostoso louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, eu não vou cansar de dizer que o motivo que nos traz aqui é a presença do nosso Senhor Jesus. E se você tiver, de fato, a consciência, e não só a consciência, mas se você realizar este encontro com Ele hoje, então já valeu a pena. Amém? Irmão, sempre que nós nos encontramos com Ele, a nossa vida, a partir daquele momento, já não é mais a mesma. Sempre vai ter uma conotação diferente. Abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Se você puder, de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Esse capítulo, ele tem falado muito ao meu coração. Porém, hoje, eu não vou me ater muito ao texto, mas a proposta que ele passa para nós. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ver os versículos 18 a 20. Amém? Todos já encontraram? É basicamente o que está escrito aqui no batistério, viu, irmãos? A nossa missão, o nosso chamado. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus possa queimar o seu coração, fazer seu coração arder com essa palavra, mas mais do que isso, ela possa produzir mudança no seu viver cristão. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e a consciência da sua presença nos constrange. A consciência, Deus, da presença do Teu Espírito Santo neste lugar, nos constrange e nos faz nos esforçar para tirar o melhor que temos para Ti, seja no louvor, seja na adoração, seja em reverência. Senhor, recebe, Pai, a gratidão de cada coração nessa noite. Querido Espírito Santo, tenha liberdade, aqui está a igreja do Deus vivo. Tenha liberdade para agir, para atuar, curar, libertar. Tenha liberdade em falar conosco nessa noite. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém? E amém, os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, há uma pergunta que paira sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, seja o mais recente convertido, seja aquele que tem já uma longa caminhada com o Senhor. Portanto, eu estou falando de todos que estamos aqui. E a pergunta é: como é que Deus pode me usar? Como é que Deus pode nos usar para conduzirmos pessoas a Cristo?
Esse é o propósito. O propósito pela qual a igreja existe, queridos, ela é uma agência de Deus na terra para conduzir pessoas aos céus. Portanto, se você é a igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro, você tem uma missão. Você pode não assumir a missão, você pode não querer a missão, mas a missão já foi dada. A missão não diz, olha, aqueles que... Então, receba a palavra. Não. A palavra do Senhor é ide, fazei discípulos de todas as nações, é ide, pregai o evangelho a toda criatura, é ide, curai os enfermos, é ide. Nós temos uma missão e precisamos desempenhar bem esta missão. E se nós quisermos, queridos, responder à altura, a primeira coisa, olhando aqui, em primeiro momento, para esse texto aqui, Deus pode nos usar para levar pessoas a Cristo, quando de fato crermos naquilo que Ele falou. Se você não crê na Bíblia, se você não crê nas palavras de Jesus, a missão continua para você, mas você não vai executar, você não vai compreender e você não vai se engajar naquela missão pela qual o Senhor Jesus concedeu à igreja. Precisamos crer na sua palavra, precisamos crer na sua promessa. Ele diz, olha, eu estou convosco todos os dias, verso 18. Jesus, ele diz no verso 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu preciso crer nessa palavra. Ela não é a palavra de uma instituição, ela não é uma palavra de uma igreja, de uma denominação, é a palavra de Jesus Cristo fundamentada naquilo que Ele próprio disse. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu creio nesse Deus. Você crê nesse Deus? Então é preciso crer. Sabe, queridos, se Ele falou para irmos, se Ele falou para fazer discípulo, se Ele falou para ensinar, é porque é possível. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus jamais daria uma missão à sua igreja pela qual ela não fosse capaz de realizar. Ele só nos deu essa missão porque Ele sabe que é capaz de realizarmos essa missão, de fazermos aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, queridos, eu preciso crer naquilo que Ele falou. Em segundo lugar, queridos, eu preciso acreditar no que está escrito no verso de número 29. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos manda fazer algo e nos deixa sozinho. Ele nos mandou ir. Mas se Ele dissesse, vamos, seria a mesma coisa. Quando Ele disse, ide, fazei discípulos, em outras palavras, Ele está dizendo, vamos fazer discípulos de todas as nações. Ele está conosco em todo aquilo que vamos fazer. Se você crê, você já está a um passo de conquistar uma grande vitória. Você já está, sabe, a um passo de fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos crer que não estamos sozinhos. Ele está conosco. Eu acredito que eu já contei aqui para os irmãos a história de uma moça inglesa que recebeu um forte chamado de Deus para um país pouco conhecido, Nepal. O missionário Ada já esteve bem próximo lá, né? E ela recebe esse chamado de Deus, e quando ela, cheia dessa graça e dessa vontade de realizar o seu chamado, ela chama o seu noivo e diz para ele a respeito do chamado. Isso assustou. E a primeira coisa que
que ele fez, terminou o noivado. Ela ficou sozinha agora com uma missão, com um chamado, e jamais não contava com a presença do seu noivo. E ela toma uma decisão de fazer a sua viagem inicial sozinha. Ela vai para a Índia. Ela descobre uma base de missionários na Índia, ela vai para a Índia, e quando ela chega na Índia, toda cheia de entusiasmo, toda cheia de esperança, toda cheia de vontade de realizar a obra do Senhor, ela olha para aqueles irmãos que a receberam e disse: olha, a minha presença aqui é muito passageira. O meu chamado não é para a Índia, o meu chamado é para o Nepal. E aqueles missionários que estavam ali, diz para elas: olha, isso é praticamente impossível. Isso é impossível porque o Nepal é um país hindu, muito resistente, totalmente fechado. Mas ela insistiu: meu chamado é para o Nepal. Sabe, os obstáculos, eles começam a surgir na vida daquele que é chamado por Deus. Quando Deus te chama, quando Deus te convoca para uma missão, Ele não diz que você não vai ter problemas. Ele não diz que você não vai ter obstáculos. Ele não diz que vai ser fácil. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E aquela moça insistiu, e agora, diante da negativa daqueles missionários, ela pega o mapa da Índia, e ela procura descobrir uma cidadezinha que fosse mais próxima do Nepal. E ela compra uma passagem só de ida, lá para o Nepal, lá para a divisa da Índia com o Nepal. E quando ela chega naquela cidadezinha, ela passa os primeiros 5 anos do exercício já do seu chamado, do seu ministério, apenas estudando a língua da Índia. Depois ela passa mais 5 anos estudando a língua nepalesa, a língua do Nepal. Você diz: mas para que tudo isso? Se você quiser se inteirar um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, procure o Ada no final. Não é assim, Ada? Primeiro nos preparamos para enfrentar aquele país. E isso pode demorar. O Senhor não disse que era para fazermos imediatamente. Temos tempo para fazer, agora precisamos começar imediatamente. A missão, ela se inicia a partir do momento que recebemos o chamado de Deus. E nos próximos 15 anos, aquela moça já falava os 2 idiomas, e ela começou a traduzir trechos da Bíblia Sagrada para o nepalês. E ela então começou a fazer alguns folhetos de evangelismo na língua deles. Sabe, queridos, em 20 anos, ela já conversava ali com os nepaleses na divisa. Você fala: meu Deus do céu. Irmãos, isso é muito ruim para a gente, especialmente para pessoas como eu, que tenho um temperamento sanguíneo. Muitas das vezes nós cometemos erros gravíssimos, porque nós achamos que tudo tem que ser feito no nosso tempo. E eu sei que eu estou falando com pessoas assim como eu. Mas as coisas de Deus não funcionam como nós queremos e como nós planejamos, mas como Deus sonha e como Deus planeja, e Ele faz tudo certo. E ela conversava com eles ali que atravessavam a fronteira para fazer compra na sua pequena cidade. E ela foi fazendo ali um ciclo de amizade naquele lugar. E daquela conversa, sabe, ela ganhou muitas pessoas para Cristo, muitos deles começaram a se converter, mas principalmente crianças. Nós temos poucas crianças aqui hoje, mas se elas puderem me ouvir, talvez algumas delas serão ministradas hoje. Sabe, se as nossas crianças puderem me ouvir agora, talvez os adultos também serão chamados para ouvir o que eu estou querendo dizer nessa noite.
Ela começou a evangelizar e ela percebeu que ganhando crianças para Cristo, ela estava cumprindo a sua missão, pelo qual ela fora chamada. E o tempo foi passando, passou-se 25, 30, 40, 50 anos. E essa moça inglesa se tornou a única pessoa no mundo que atravessava, que entrava no Nepal e saía do Nepal, sem passaporte, sem visto, sem problema algum. Sabe por quê, queridos? Porque ela ela conquistou aqueles guardas nepaleses, quando eles ainda eram crianças, ela as ganhou para Cristo, eles cresceram, e Deus preparou um ambiente propício para ela entrar, e ela sair do Nepal, quando ela quisesse. Deus faz tudo de acordo com a vontade dEle. E a igreja evangélica lá no Nepal se tornou uma igreja forte de crentes comprometidos, mas a maioria deles devia as suas vidas a uma moça que decidiu ser luz para o Nepal, que decidiu aceitar o desafio de ser luz no Nepal. Não espere que Deus vai te dar uma missão fácil. Não espere que Deus vai facilitar para você. Não espere isso, espere uma coisa. Espere o que está escrito na palavra dEle. Ele vai estar com você nessa missão. Ele vai te ajudar nessa missão. Ele vai criar as condições para você. Ele vai te ajudar nessa missão. É assim que funciona. Queridos, quem tem um chamado, quem estabelece um propósito, nada pode impedi-lo. Muito pelo contrário, cada prova que vem, cada luta que vem, o seu chamado é consolidado. As suas convicções são consolidadas. Ninguém segura alguém que tem um chamado, alguém que recebe um chamado e abraça esse chamado. Nem o inferno pode detê-lo. Porque essa é a promessa do Senhor, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, a igreja atuante, a igreja que recebe o chamado, e a igreja que corresponde ao chamado do Senhor. E quando eu estava preparando essa palavra, estudando, brotou no meu coração, queridos, uma certeza muito grande, que nessa noite Deus estaria confirmando o chamado no coração de muitas pessoas, se não de muitas, mas de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus estaria confirmando, e eu creio, queridos, que Deus está confirmando o chamado dEle sobre a sua vida. Deus está confirmando porque Ele é quem fez o chamado. E eu creio nisso. Pessoas simples, pessoas que, às vezes nós olhamos para elas e não damos nenhum valor. Mas se Deus te viu, e se Deus te achou, se Deus te chamou, Ele vai te ungir. E Ele vai te capacitar. Então o propósito meu nessa noite, queridos, é levar cada um de vocês a refletir, a desejar, a experimentar uma das maiores alegrias da vida cristã. E eu posso dizer isso com muita convicção, com experiência, uma das maiores alegrias, sim, que é conduzir pessoas a Cristo, pessoas a um relacionamento com Jesus. E se você não tem essa experiência, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai ter essa experiência. Não existe nada que possa causar tanta alegria no seu coração, do que você encontrar alguém, e esse alguém dizer para você, eu estou indo para o céu, porque você falou de Jesus para mim, você mudou a minha história, através da pregação do Evangelho de Jesus. Eu já experimentei isso algumas vezes, é maravilhoso. Se você não experimentou, meu irmão, rasgue-se diante do Senhor nessa noite e diga, eu quero experimentar isso. Eu quero desejar ardentemente poder olhar dentro dos olhos de alguém e dizer, olha, a mensagem do Evangelho que eu preguei mudou a história dessa pessoa, e ela está indo para o céu, ela está indo para o céu.
E eu tenho um filho na fé que eu acredito que Deus levantou este rapaz para me cutucar de vez em quando. Quando eu esqueço, ele me liga. E ele disse: eu estou muito feliz, meu pastor. E eu digo: o que aconteceu? Eu estou muito feliz, meu pastor, porque eu estou indo para o céu. E sabe quem me mostrou o caminho? Foi você que me mostrou esse caminho. E eu sou feliz, eu vou morar com Jesus por toda a eternidade. Ele não cansa de desligar para mim e me dizer sobre isso sempre que eu começo a me esquecer que eu fui chamado para mudar a história de muitas pessoas. Eu creio que Deus levantou esse rapaz para aquecer o meu coração de vez em quando. E ele disse: quando eu chegar lá na glória, eu quero ficar perto de você, e eu quero dizer para as pessoas que estão lá, eu estava indo para o inferno, mas ele apresentou Jesus para mim. Você já apresentou Jesus para alguém? Você já mudou a história de alguém? Se você não mudou, comece a pensar nisso ainda hoje, porque esta é a sua missão. Esta é a sua missão. Ser usado por Deus para conduzir pessoas a um relacionamento com Cristo é a nossa missão. Isso é tão importante, queridos, que a Bíblia fala de uma cidade. A Bíblia fala de uma cidade inteira que foi literalmente transformada por causa da pregação do Evangelho, por causa de uma pessoa que decidiu ser o instrumento de Deus naquela cidade. Isso está em Atos capítulo 8, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Sabe por que havia alegria naquela cidade? Porque um rapaz chamado Filipe se colocou à disposição de Deus, do Espírito Santo, para cumprir a sua missão. E quando ele foi, o Senhor foi com ele, o Espírito Santo foi com ele, e ele era usado para curar os enfermos, para libertar os cativos, para libertar os endemoniados. Pastor, isso é só com Filipe? Isso só aconteceu lá atrás? Não, meu irmão. Está acontecendo aqui agora, porque eu estou pregando a mesma palavra de Deus para a sua vida, e pessoas estão sendo libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Se você crê, pode aplaudir a Jesus. Se você não crê, querido, se você quer ter uma vida com propósito, se você quer fazer a diferença, seja um parceiro de Deus, sabe, para guiar pessoas, para conduzir pessoas a Jesus Cristo. Sabe o que Jesus disse? Palavras de Jesus Cristo, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Eu quero trazer isso para o particular. Ele está dizendo: você que está aí sentado, você é a luz do mundo. Ele não disse que você seria a luz do mundo, ele disse que você é a luz do mundo. E a luz tem uma missão: dissipar a escuridão, mandar embora a escuridão. A luz é tão importante, queridos, que ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. O propósito de Deus é que a sua igreja, eu, você, todos nós aqui, sejamos luz. Sejamos luz. A boa notícia dessa noite é que Deus, ele é capaz de usar qualquer um de nós que estamos aqui. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É só você dizer: Senhor, conta comigo, fale comigo, eu quero, eu preciso. Você não precisa ser tão grande como dizem por aí. Você precisa ser fiel. Você precisa ouvir a voz do Senhor e dar crédito à sua palavra. Deus quer te usar. Sabe, se você deseja realmente ser a luz do mundo, deixa eu te falar uma coisa, uma verdade. Você não precisa se preocupar em criar a luz.
Deus não está te chamando para criar a luz já existe. Ele está chamando você para brilhar. Ele está chamando você para resplandecer. Ele está chamando você para refletir. Ele está chamando você para iluminar este mundo de trevas. Meu Deus do céu, se o seu coração não queima com essa palavra, está faltando sintonia com o reino de Deus, está faltando alguma coisa para você. Porque enquanto essa semana preparava essa palavra, queridos, quantos momentos me quebrantei diante dela. Eu começava a ler os textos e eu tinha que me recolher para a oração, para me jogar aos braços do Senhor, porque desafiado, sempre desafiado pelo Senhor e por esta palavra que queimava o meu coração. Você deve ter visto, provavelmente vocês devem ter visto muitos filmes sobre aquele famoso navio Titanic. Muitas versões. O último então foi assim, de tirar o fôlego. Ele afundou na costa da Nova Inglaterra em 1912. Mas deixa eu te falar uma coisa, escuta aqui, ó. Nenhum desses filmes, nenhum deles, faz menção do nome de um homem chamado John Whapper. Não sei se a pronúncia está muito correta. Reverendo John Whapper. John Whapper pastoreava uma igreja em Chicago. E ele foi convidado para pregar numa grande igreja. Ele foi convidado para pregar numa grande igreja em Chicago. Ele estava nesse navio por esse motivo. Me perdoe. Ele se converteu aos 13 anos de idade. Quantos de nós aqui convertemos com essa idade? Passou. Mas tem gente com menos de 13 anos aqui que sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Com 7 anos. Eu aos 18. Com 13 anos ele aceitou a Jesus. Aos 17 anos, Deus já estava usando ele nas esquinas, nas ruas. Sabe, ele falava com tanto entusiasmo da graça de Deus. E não demorou muito tempo, como pastor, se tornou pastor de uma grande igreja na cidade de Londres. Estava lendo um pouquinho sobre ele, parece que a sua igreja chegou, nesse tempo, a 500 membros. E uma igreja famosa em Chicago, ouvindo falar dele, convidou ele para uma série de encontros, e ele fez uma série de encontros nessa igreja famosa, conhecida no mundo inteiro. E agora ele estava sendo convidado pela segunda vez para realizar esses encontros. Ele estava exatamente no navio para isso, com seu coração cheio de Deus, para levar uma mensagem às pessoas. E sabe, queridos, dentro daquele navio, quando ele começou a afundar, quando a corrida aos botes salva-vidas começou, ele viu ali um campo missionário. E ele começou a gritar nos corredores daquele navio, bem alto: mulheres, crianças e não salvos, corram para os botes. Mulheres, crianças e não salvos, corram para os botes. E quando o navio afundou, ele não tinha nem mesmo mais o seu colete salva-vidas, porque ele dera o seu colete para uma pessoa. Ele estava com a sua filha, uma sobrinha, do navio, entregou ela, colocou ela no bote salva-vida. E quando ele viu que a sua filha e a sua sobrinha estavam salvas, ele voltou e continuou a sua missão. E quando o navio afundou, ele começou a pregar, nadando de um lado para o outro, e conversando com as pessoas e dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ele pregou até o fim.
Um dos sobreviventes conta que aquele pastor nadou até ele e disse: amigo, ei, amigo, você está salvo. E aquele homem disse: não, eu não estou salvo. Ele disse: então creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E aí, diz que de repente uma onda muito forte veio e separou os dois. Aquela escuridão, água gelada. Passou um tempo, John reuniu forças novamente, mais uma vez no limite das suas forças, sabe? E nadou para perto daquele náufrago, mais uma vez, e disse: amigo, e agora? Você já está salvo? Ele disse: amigo, ainda eu não sei se estou salvo. Ele disse: então creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Estas foram as últimas palavras de John Whapper. Aquele homem foi um dos únicos 6 sobreviventes resgatados das águas geladas. Ele estava entre os 6 sobreviventes. E 4 anos depois, ele estava em uma igreja dando seu testemunho. E ele dizia: oh, meus irmãos, ali completamente sozinho no meio da noite. Você já parou para pensar isso, irmão? John Whapper não ouviu esse testemunho, mas ele vai ouvir esse testemunho. Eu e você podemos ler a história dele. Ele não ouviu esse testemunho, mas ele vai ouvir esse testemunho deste náufrago, deste homem que escapou, dizendo: eu estava lá no meio daquele oceano, água gelada, foi lá que eu criei em Jesus. Ele disse: irmãos, eu sou o último convertido de John Whapper. São tantas as maneiras, queridos, que nós temos de levar pessoas a Cristo. Eu estou falando de algumas delas hoje, mas são muitas, sabe, as maneiras pelas quais nós podemos levar pessoas a Cristo. Uma delas, por exemplo, é dar testemunho. É dar testemunho, como o cego de nascença de João capítulo 9. João capítulo 9, nós temos uma história linda. A palavra de Deus nos diz que nós somos luz, nós somos chamados para ser luz do mundo, dar testemunho de como Deus se revelou a nós. Todo mundo conhecia aquele cego, queridos. Todo mundo conhecia a sua vida. E a notícia correu e o pobre homem foi levado a julgamento pelos religiosos da época. E eles perguntavam para ele: quem te curou? Quem é ele? Como ele se chama? Quem é esse milagreiro? O que você pensa dele? Este cego de nascença disse: olha, eu não sei muita coisa sobre ele. Não sei. Na verdade, eu não sei nem o nome dele. Mas eu sei de uma coisa. Ei, escuta aí. Vocês estão me perguntando, então eu quero dizer para vocês, uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Essas palavras foram tão poderosas aos olhos daquelas autoridades, aos ouvidos daquelas autoridades. Sabe, queridos, quando Deus opera um milagre em você, o milagre é a mensagem. É impossível você que está aqui não tenha recebido um milagre de Deus na sua vida. É impossível você que está aqui não tenha recebido, não tenha uma experiência com Deus para contar. Eu não acredito nisso. Sabe, queridos, contra fatos não há argumentos. Sabe, queridos, quando você diz: eu tinha câncer e Jesus me curou, isso é uma mensagem do Evangelho. Quando você diz: eu era viciado em drogas e Jesus Cristo me libertou. Quando você diz: eu sofria depressão, culpa, medo de tudo, mas Deus me deu uma nova vida. Isso é uma mensagem poderosa. Contra fatos não há argumentos. Quando você diz: olha, eu tinha medo da morte, mas agora eu tenho certeza da vida eterna.
Quantas pessoas tinham medo de deitar e dormir e não acordar, mas agora podem descansar, porque sabem que estão nos braços do Senhor. Quem pode argumentar contra tais fatos? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, deixa eu te falar. Você pode não ser um grande pregador, mas você pode dizer essas coisas para as pessoas. Você pode dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida para as pessoas. Conte às pessoas o que Deus fez na sua vida. Eu tenho problemas com pessoas que não dão testemunho. Me desculpe, deixa eu dizer para você. E deixa eu te dizer também, são pessoas candidatas a não receber mais milagres. Porque são ingratas. Quando Deus faz algo para você e ninguém sabe, você precisa contar isso para as pessoas saberem que Deus se preocupou com você. Quando você estava sofrendo, Ele estava lá e Ele levantou alguém para abençoar a sua vida. As pessoas precisam saber o que aconteceu com você, quando você estava lá, na sua casa, na madrugada, chorando. Eu estava passando por uma luta tão terrível. Desesperado. Você sabe quando você está num lugar que você não sabe, você diz, meu Deus, será que essa batalha não vai passar? Será que essa luta não vai passar? E no meio dessa tempestade, Deus usou uma pessoa que morava em Lagoa Santa, e ela me ligou. Há muito tempo não falava com essa pessoa, ela me ligou e disse, está tudo bem com você? Eu disse, está tudo bem. Aí ela conversou mais um pouquinho e disse assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, está tudo bem com o senhor? Aí eu comecei a ficar preocupado, porque ele perguntou uma, duas, três, eu disse, está tudo bem, meu irmão. Aí, eu falei, irmão, por que você está insistindo, perguntando se está tudo bem? Ele disse, pastor, já fazem alguns dias que eu estou levantando de madrugada, e o Espírito Santo diz, ora para o meu servo. Ele está em grande aflição, ore por ele. Quantas vezes Deus levantou alguém para orar por você, Deus levantou alguém para interceder por você. Isso é um testemunho. Mas também você pode fazer uma outra coisa, fácil de fazer. Você pode convidar pessoas, como fez Filipe, por exemplo. Essa é uma das maneiras mais simples de ser luz do mundo, convidar pessoas a ouvirem. Pregadores. Você pode não ser um pregador. Tudo bem. Mas você tem duas pernas, você tem braços, você tem uma boca, você tem um cérebro. Você pode convidar alguém e dizer, olha, hoje à noite tem um pregador, e eu quero que você vá lá ouvir esse pregador. Deus tem uma palavra para você. Eu estou aqui pregando, e se você tivesse feito isso, essa pessoa estaria ouvindo a mensagem que eu estou pregando agora. Sabe por que ela não está ouvindo a mensagem que eu estou pregando? Porque você não convidou. Escute isso que eu estou te falando. Você pode não saber pregar, mas você sabe convidar. Você sabe convidar alguém para vir à igreja e ouvir o pregador. João capítulo 1, versículo 45 e 46. Filipe, ele tem um encontro com Jesus. Ele fica tão extasiado, ele fica tão maravilhado com Jesus, ele sai correndo. Ele vai procurar o seu amigo Natanael, ele diz, ô Natanael, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. Nós encontramos Jesus Cristo, filho de José, da cidade de Nazaré. Ô Natanael, essa notícia é muito boa. E Natanael, queridos, que representa muito bem aqui a rejeição da nossa pregação e do nosso convite, disse para ele, porventura pode vir alguém bom, alguma coisa boa de Nazaré. Aprenda com Filipe a não ficar calado diante de uma resistência como essa. Filipe falou, vem ver, vem
Venha ver com seus próprios olhos, venha ouvir com seus próprios ouvidos, venha conhecê-lo. E Natanael vai, queridos, e você sabe o que aconteceu com ele. Deus, Jesus Cristo se revela a ele de uma forma tão extraordinária. Ele tem um encontro com Jesus, um encontro transformador. Sabe por que isso aconteceu? Porque uma pessoa que não sabia pregar, usou a autoridade de Deus para fazer um convite, para convidar. Você pode não saber pregar, você pode não saber muita coisa, mas você sabe bater palma na porta de uma casa e dizer, eu vim fazer um convite para você. Você sabe ligar o seu celular, você sabe usar o WhatsApp e dizer, eu tenho um convite para você. Hoje à noite tem um pastor lá na igreja e ele vai pregar uma mensagem e você pode ouvir. A sua vida vai ser mudada e transformada pelo poder de Deus. Aprenda isso e comece a fazer isso. Porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Venha ver. Respondeu Filipe. Você percebe como que é simples, querido? Foi tão simples, tão objetivo, tão direto, que a única coisa a fazer é aceitar ou rejeitar. Isso é problema dele. Mas a sua missão é convidar. Eu quero encerrar. Contando para você, alguns já conhecem essa história. Eu já contei aqui. E bem recente. Mas tem gente nova aqui na igreja. Talvez uma das maiores emoções, uma das maiores alegrias da minha vida. Foi quando na penúltima viagem que eu fiz ao estado do Paraná, Mato Grosso, eu descobri que eu tinha um filho na fé próximo da minha rota. Eu desviei a minha rota por alguns quilômetros. E comecei a perguntar, porque eu tinha algumas informações. Eu encontrei a casa do Emanuel, meu filho na fé. E eu bati palmas, e quando ele veio, eu estava brincando com ele, fazendo uma brincadeira com ele, e até me arrependi da brincadeira. Porque enquanto eu brincava com ele, ele falava de coisas sérias. Ele veio correndo, parou diante de mim, botou as duas mãozinhas no meu rosto, que me fez calar por alguns minutos, e ele olhava dentro dos meus olhos. A lágrima descia dos seus olhos e também dos meus. E ele disse, eu estou preparado para ir para a nova cidade. Você me mostrou o caminho da verdade. Ele morava numa fazenda lá no Paraguai, num lugar distante, longínquo. Mas nós ouvimos a voz de Deus e a voz do Espírito Santo e nós fomos para lá. E eu ganhei a família toda dele, ele, a esposa, todos os filhos, para Cristo. E ele segurava no meu rosto. Irmãos, isso demorou. E eu senti ali que Deus estava falando mais comigo do que com ele. Ele dizia, eu estou indo para o céu, porque você obedeceu à voz do Senhor. Todas as vezes que você obedecer à voz do Senhor, todas as vezes que você for encontrado fiel, todas as vezes que você se dispuser a fazer um convite, todas as vezes que você se dispuser a orar por alguém, todas as vezes que você ousar dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, você está correndo um sério risco de estar mudando a eternidade de alguém, de estar mudando a história de alguém, alguém que estava indo para o inferno e agora está indo para os céus. E no céu você vai ter tantas surpresas, porque nós ganhamos uma pessoa para Cristo. E às vezes não a encontramos mais, e nós não sabemos o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Essa pessoa que você ganhou para Cristo pode se tornar um dos maiores, ou uma das maiores evangelistas do mundo. Você não sabe disso.
E quando você chegar lá no céu e você vê, sabe, aquela multidão de branco, e olhando para você, e você diz, por que vocês estão me olhando? Ela vai dizer, eles vão dizer para você, olha, é porque você foi fiel. Mas eu não conheço vocês, eu nunca falei, nunca encontrei com vocês. Você não encontrou conosco, mas você encontrou com o nosso pai da fé aqui, a nossa mãe na fé, e ele deu a vida por nós. A África tem sido sacudida pelo poder de Deus, por causa de pessoas que se dispõem a ir para lá e falar de Jesus Cristo, mas quem ganhou essas pessoas está no anonimato até hoje. Se você vê a história de Billy Graham, se você vê a história de Wesley, se você, a história dos grandes nomes que nós conhecemos, foram ganhos por pessoas simples, pastor, por pessoas humildes, por pessoas que diante da sociedade não tinham expressão alguma, mas elas foram fiel. Às vezes não eram grandes pregadores, mas foram lá e falaram, vamos num culto. Você pode dizer, vamos num culto. Você pode convidar alguém. Você pode dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Você pode ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi estas palavras de Jesus no texto que nós lemos hoje. Foi-me dado todo o poder do céu e na terra. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, ouça-me, porque foi-me dado todo o poder do céu e na terra. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E isso não vai ficar no esquecimento. E vocês não vão fazer isso sozinho, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Que você possa se colocar de pé, deixa essa palavra queimar no seu coração. Mas pelo amor de Deus, pare de ser ouvinte esquecido. Saia da inércia, sabe, faça alguma coisa. Se você não sabe fazer nada, se você não tem coragem de dizer um A para uma pessoa, de fazer um convite para uma pessoa, dê para ela um folheto, não fale nada, entregue um folheto para ela. Faça isso. Deus se encarrega de fazer o restante. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas. Como eu creio nessa palavra, como eu creio nessa palavra, como eu creio nessa palavra. Feche os seus olhos, comece a adorar o Senhor. Não, fica à vontade. Comece a adorar o Senhor. Meu irmão, se for para vir na igreja, se for para vir nos cultos, e não ter a vida transformada, não vale a pena. Se for crente para não ser testemunha de Jesus Cristo, não vale a pena. Se for, meu irmão, você é a igreja de Cristo. E Ele falou para você, igreja, fica tranquilo que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Não fique com medo do diabo, não fique com medo do problema, não fique com medo da luta. Você só precisa fazer uma coisa, foi o que o profeta Isaías fez. Levante as mãos e se renda e diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você pode dizer, eis-me aqui, comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, adore ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Vai adorando o Senhor, deixa o Espírito